Bom dia, bom dia. Esse é o nosso 27º encontro matinal. Quero conversar com vocês hoje sobre mediunidade. Olha, muito se escreveu, muito se fez, muito se faz sobre a mediunidade. Nesses meus 22, 23 anos de Porta do Sol e tantos 30, quase 40 anos de convívio com o esoterismo, já vi muita coisa. Já vi como é que um médium em geral, o que ele sofre? Principalmente num país onde não há muita tradição para ensinar as pessoas a mediunidade. Os pais não ensinam. Então fica muito difícil, não orientam. Então fica muito difícil uma criança desenvolver sua mediunidade desde cedo e aprender a lidar com ela. Essa é uma dificuldade tremenda para uma criança. Então, praticamente foi o meu caso. Foi difícil, foi difícil. Desde criança eu nasci bem médio e tive que lidar com todo esse universo. Meus pais se esforçaram, claro, eram todos espíritas, todo mundo sabia das coisas, mas não estavam prontos para aguentar o tipo de mediunidade, paranormalidade que eu possuía. Mas, em todo caso, conseguiram me trazer até mais velha para poder eu mesma me entender. Eles também foram pegos de surpresa e para eles também o convívio comigo não foi fácil, porque eu não distinguia de pequena o real do irreal. Mas tudo era real. Depois que eu fiquei raciocinando e pensando sobre as diferenças de um plano materializado de um plano imaterial, do que vem a ser depois. Foi uma luta bem grande, porque no meio disso tudo tem o nosso pensamento, tem a nossa criação mental, tem as coisas que a gente cria na cabeça, que inventa, que acha que é, mas não é, e tem tudo isso aí na frente. Então, como limpar, como saber que jeito é. Quando eu vi a ayahuasca, eu falei assim, é isso. Por quê? Porque eu achei que a ayahuasca ela levava a pessoa para alfa, quer queira, quer não, e a pessoa, gostando ou não, ela ia desenvolver suas mediunidades e entender esse universo esotérico. E eu achava que todo mundo ia ser mais ou menos como eu. Achava que eu acho que ia abrir mesmo para todo mundo. Eu não conseguia entender que mesmo tendo uma planta de poder, mesmo a pessoa tendo tudo favorável, às vezes ela pode não ser uma boa médium, não entender exatamente o que ela quer dizer. E eu não estou falando de mediunidade, só o processo de incorporação, estou falando sobre todos os outros processos. Aí a pessoa fica confusa, mas eu achava que a ayahuasca, ela abre mesmo, eu achava que ela resolvia, que ela mesmo ensina, mas não são todos que aprendem. Entendeu? Então é sobre essa ayahuasca, sobre essa mediunidade, essa paranormalidade que quem toma ayahuasca tem, ou vem a ser. Então é um processo mais complicado. Então é sobre isso que eu quero falar. Quero agradecer o pessoal que já está aqui na sala. Estamos juntos. Obrigado, Renato, por entrar. Nossa, estou feliz que você está aí. Então, ainda ontem estava comentando sobre você, Renato. Sobre os discos, sobre as coisas que você grava. Muito obrigado por tudo, viu? Então, continuando, eu olho para os números e vejo assim, como se fosse uma sala da minha casa, em que eu estou encontrando vocês. Vai chegar um dia que a tecnologia vai avançar e que, em vez de aparecer só foto parada, já aparece vocês vendo e conversando com a gente. Então, estamos falando sobre mediunidade. Então, eu sempre tive mediunidade, graças a Deus. Foi fácil? Não foi fácil, nem para mim, nem para quem convivia comigo. Com eu acho que eu aprendi a ter mais disciplina, porque eu podia ir mais longe, eu fazer melhores contatos. Então, para suportar a luz, o universo infinito, cheio de 10 mil possibilidades, não é possível você fazer isso se não tiver disciplina.
E sem a disciplina, somente pode dar uma pirar, entrar no universo e acreditar que aquilo é verdade e ficar andando por lá. Como eu já vi muita gente com ou sem Oscar. Eu vou falar de como, porque é o universo que nós estamos tratando agora. Nós estamos falando sobre isso. Então, queridos, é assim. Então, você toma o Oscar, você já está propenso a entrar em alfa. Ok. Então, sua mente já relaxa, quer queira, quer não, quer acredite ou não acredite, quer aceite Deus ou não aceite Deus. Você vai relaxar. Você vai pegar um transe de uma transe de poder. Você sabe que aquele transe pode durar 1h30, você toma mais um pouco, dura mais um pouco, 2, 3 horas, depende dos trabalhos como é que eles são, e que você vai votar. Você já sabe disso, já está tranquilo quanto a isso, tá? Mas o que vai acontecer nesse entremeio? Como é que a sua mente vai se portar? Então, são tudo decisões que os grupos de trabalho tomam. Como é que nós vamos lidar com a mediunidade dentro do nosso trabalho? Então, eu tive que raciocinar e pensar muito sobre isso, mas muito mesmo. E concluir que não é possível, não tem como nós tomarmos uma posição de poder deste nível, deste porte, e não estudarmos. Mas estudar de verdade, é estudar mesmo, entender e ter disciplina. Não é possível, não vou ficar à vontade. Se deixar uma pessoa em transe à vontade, é a mesma coisa que deixar um aluno, criança, indisciplinado, quebrar a sala toda. Ele porque não aguenta suportar uma luz quando ela vem. Então ele sai se mexendo para ver se passa. Geralmente é assim que as pessoas fazem. Vai para cá, vai para lá, porque ela não aguenta a visão. Às vezes não aguenta sentir, perceber, a percepção. Não aguenta. Aí ela começa a se debater. Então aí que entra a disciplina. Fica quieto, põe a mão no joelho, reza, acompanha os cantos e vai aprendendo a suportar a luz. Nesse suportar a luz, a pessoa vai tendo um encontro com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias do que ela espera e tem perspectiva sobre o que ela vai buscar no trabalho desse. Então ela entra, se ela vê aquela luz, nossa, ela acha que a gente, todo mundo que está ali, é santo, puro, maravilhoso, são todos anjos do céu em missões na Terra. Tá? Acha assim que, claro, a gente acha mesmo, nossa, só que são forças celestiais. Não, não são as pessoas, a alma das pessoas, são forças celestiais que estão ali presentes, que vêm atraídas através do canto coral e dos pensamentos e da força do trabalho. E a pessoa vê, ela sente isso. Então ela acha demais. Nossa, quando eu vi aquilo pela primeira vez, gente, eu queria pôr a Oscar na caixa d'água, dá para todo mundo. Não. E quando eu vi os milagres e as transformações que a Oscar opera, eu fiquei mais encantada ainda. Eu vi muita gente, mas muita gente, largar de tudo quanto é visto no primeiro dia. Parou. Bebida alcoólica logo no primeiro dia. Porque se a gente olhar esses vícios, a maioria dos vícios, a maioria é de fundo espiritual, emocional espiritual. Então basta um encontro com a luz que aquelas forças obsessoras elas são expulsas e a pessoa está liberta. Muito pouco, mas quase nada, mas muito pouco, vão dar 2%, é de cunho físico mesmo. A pessoa entra numa que não sai, então ela tem que tomar remédio para contenção, outras coisas, para poder se libertar. Mas muitos conseguem se libertar de cara, porque não é coisa física, é coisa espiritual. Até as igrejas elas já sacaram isso e fazem muitas curas, igreja protestante, eu acho, né? A respeito disso, eu acho magnífico. Então, a Oscar faz isso. Fala, Nossa Senhora, como é que é? Ela faz através de nós, com nós, como é que é? Como é que funciona? Nós estamos pedindo cura para Deus. E quem está pedindo a sua cura e merece, Deus toca na hora. Deus toca na hora. Os espíritos celestiais tocam na hora. Vamos chamar tudo isso de Deus, porque nós não conseguimos entender
as minúcias desta energia. Então, entrar em contato com essas forças celestiais já é uma mediunidade, com ou sem ayahuasca. Está entendendo? É uma mediunidade. Todo mundo entra? Não. Aí que tá. Não é todo mundo que entra de cara na luz, todo mundo que vai sentir, ter essa percepção, ter a intuição, ouvir e ouvir. Não é. Infelizmente, digo a vocês, não é. Muitas pessoas se perdem no fascínio da sua mente. Ela vai entrar em transe, então, o que ela vê primeiro são as imagens de pensamento. E ela está tão apaixonada por si mesma, por seu ego, tão arraigada nessa força egóica, que ela não consegue sair sequer desse pensamento. Porque trabalho espiritual é renúncia. Você renuncia ao estado alfa e vai para o estado beta, nem que seja por horas. É renúncia. É uma forma de renúncia. Agora, tem gente que não mesmo, e fica o trabalho todo lutando para não sair, porque ela tem medo de sair e perder o controle. E o controle não vai ter, não. Ela tem medo de perder o controle. Vocês têm medo de, sei lá, tem medo. Então ela fica até onde ela aguenta o controle, pelo menos luta para ficar até aí. Fica até aí. Então a pessoa fica mirando e vendo, se distraindo, às vezes um trabalho inteiro, às vezes por anos, só andando na zona morta de seus próprios pensamentos. Aí ela vai ver as crenças dela, vai comparar as coisas com as coisas que ela acredita, tudo tem que bater com a sua crença, não está preparada para o novo, por surpreendente, que quem entra nesse caminho da ayahuasca tem que se preparar para o surpreendente. Deus tem me surpreendido com coisas todos os dias. Quando eu penso que acabou, começa outro. Meu Deus. Então, eu tenho que se preparar para receber o surpreendente, para se deixar surpreender pelas forças celestiais. Mas às vezes a pessoa não faz isso, mas ela não sabe, ninguém sabe, porque como é que você vai entrar na cabeça de alguém? Você não vai entrar. Isso não existe. Se controlar a cabeça do outro, não existe. Não existe. Porque um dirigente, o que a gente faz, é coisas que a gente vê na prática. Respira, meu amigo, senta, fica calmo, nós estamos aqui, dá confiança para a pessoa poder se permitir fazer um contato. Então ela fica andando na zona morta do seu pensamento, do consciente e do inconsciente. E aí ela vai andar. Ela vai olhar, vai ver as caixas pretas dela, vai ver as coisas que ela acredita. Daí espíritos obteiros também se aproveitam para se apresentar como se fossem mentores, dão ideias, às vezes a pessoa fica captando ideias do próximo, né? Lembra que eu falei que eu acho que a primeira coisa que ela faz é você aprender a captar, a captação, né? Então a pessoa começa a captar não só o que as pessoas do lado estão sentindo, mas o que elas estão pensando. Se ela tem sorte de sentar do lado de alguém inteligente, mas com a mente legal, vai melhor, ela vai pegar bons pensamentos. Se não tem, ela vai pegar também o que tiver. Ela capta e acha que aquele é o contato dela. Então, nessa experiência que eu estou passando para vocês, eu sei que vocês sabem, muitos de vocês têm muitos anos de porta, já quer dizer, muitos anos de transe, já sabem quantos anos se portam. Então, vou dizer, se o que vale, como a gente vê que está valendo a pena um trabalho desse, do resultado. O resultado é tudo. Então, o resultado é que vai fazer a coisa ser diferente. Então, eu estou vendo um ser que está me dizendo o quê? X, Y, eu vou confirmar. Em geral, eles pegam você para sacudir, para dar passagem. Então, se apresenta como preto velho. Vamos falar do preto velho. Então, para começar, no astral, só pensa isso, no astral, no plano espiritual, desencarnado, pergunta se o que você está vendo é de espírito encarnado ou de espírito desencarnado. Tá? Então, desencarnado, vamos por aí. Não tem sexo, não procria, não tem cor e nem tem idade. Então, onde está o preto velho? Essa é a pergunta. Pensa nisso. O astral não tem, repetindo, sexo, idade e cor. Não tem. Então, o espírito que se apresenta não pode ser
nem preto, nem velho, nem africano, nem nada, porque também não tem nacionalidade. Ele não tem nacionalidade. Não tem carteirinha, me presta a carteirinha. Você fez o passaporte? Você não tem isso. Mas os espíritos de luz, um pouco evoluídos, se submetem a aparecer e fazer contato com as mentes sofridas, que somos nós, sofredoras, na imagem que nós aceitamos. Então, o símbolo de sabedoria, símbolo do conhecimento. Um preto, bem preto, velho, cabelinho branco, ele se apresenta assim, curvinho, e se apresenta assim para você poder conversar. Aí você fala, o meu preto velho, o meu herê, o meu índio, não tem meu. Primeiro porque o espírito não pode ser propriedade de ninguém. Ele também não pode ser escravo, ser escravizado. Na hora de bater o pé, chamar, gritar pelo nome dele, está ali. Sabe? Não é assim. Não é assim que vai funcionar. Não é desse jeito. Começa assim, devagar, com coisas bem simples, para dar tempo das pessoas poderem raciocinar a respeito. Então já entendemos. Vamos escrever, anota isso. Espírito não tem cor, não tem sexo, não tem idade e não tem nacionalidade. Então, como é que ele se comunica? Parecendo um índio, parecendo um africano. Como é que ele se comunica? Um chinês, um japonês, um cigano. Como é que ele faz? Ele faz segundo as suas necessidades. Então, você acha que assim ele vem e se apresenta assim. Então, quando eu percebi isso, dentro da hora que eu sempre quis, eu quero saber sua verdadeira forma. Eu vou aumentar. A maioria das vezes não aumento bem, porque é muita luz, muita luz, muita luz. E não tem forma, é energia, é energia, é energia. Mas eles fazem esse repasse para você poder conversar com as pessoas. Primeira lição. Segunda lição, estudo. Por que um espírito vai se comunicar com você? Recebe uma visita, a gente vai perguntar, por que aquela pessoa foi na tua casa? Para contar uma historinha, para falar de alguém, de si mesmo, te dar uma lição, bater papo, conversar. Por que ele está ali? A gente vai conversar só para conversar. Veio ali somente para te ver. Então a gente tem que saber por que nós estamos fazendo esses contatos. Então, uma vez estabelecido esse contato, você recebe essa visita que vai falar, não é que vai falar no teu ouvido como você fala. Você ouve a gente falando, não é desse jeito. É um falar que você entende a percepção que aquilo representa, dizer bom dia, boa noite, o que seja. Você está ouvindo o som da voz, uma percepção. Então, ele tem os hinos, né? Aí você vai ver os hinos, você vai ver como o hino muda a miração, porque a pessoa se deixa levar pelos hinos, graças a Deus, então ela vai tendo uma força melhor. E a Oscar, na sua comunicação com o canal de encontro com o plano espiritual, ela chega assim, ela chega assim aqui ela já faz o encontro. Você está num nível que ela faz o encontro. Mais para baixo, mais perto da matéria, não é para baixo porque inferior, mas perto da matéria, a forma de se fazer encontro é se aproximando de tal forma que você adquire uma forma que aquela entidade teve em vidas passadas, porque ela quer que você a receba naquele tipo de vibração. Daí que vai se dar o médio por incorporação. Mas muitas vezes os espíritos de luz estão milhões de anos-luz longe e você consegue encontrá-la conforme aquela luz toca em você, você sente do mesmo jeito como se o encontro fosse aqui, ó, aqui, estivesse ali fisicamente junto. E um espírito iluminado não tem como você falar, não, bati o pé, chamei meu guia, ele veio. Ele está presente sempre, mas não é que chega fisicamente ali. Ele projeta a sua luz para onde ele quiser. Ele projeta. E de tal forma impactante que você tem a impressão que está ali. Então, essa é uma das coisas que eu tenho visto muito no plano espiritual e tem se conformado. E é uma ousadia muito grande nós estamos querendo conversar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que nós, de cara, já começamos a desenvolver a captação e a materialização, de cara você faz isso.
Então não precisa ninguém nem te explicar, nem te ensinar, nem nada de casa. Tanto que você pode ir no banheiro pela pessoa, entendeu? Você chora pela pessoa, você dá a cabeça pela pessoa. São pessoas que têm baixa autoestima de si mesmo e precisa pegar o outro que acha que é melhor mesmo que o outro transmita somente doenças ou problemas. A gente tem que transmitir luz, 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 muita luz. Então, só isso você já tem uma amostra da captação, da intuição, da telepatia, da evidência, da clareaudiência, 5 capacidades, tudo junto. E essas capacidades mediúnicas, elas vêm junto com a nossa paranormalidade. A paranormalidade vem junto, unida com a mediunidade. A gente separa para entender essas coisas, ó, elas vêm juntinhas. Elas fazem parte do nosso eu, compõem a nossa matéria. Compõem a nossa matéria. Então, mesmo que não estude, que está uma planta de poder, ela já está desenvolvendo isso. E se ela parar, o que ela conquistou, ela vai continuar com ela. Não tem como, agora eu não quero brincar mais. Não tem. O que ela conquistou, ela vai levar para casa. Vai ser sempre para a pessoa. Fazendo contato, ela vai ver com quem ela quer contato. Como esse contato vai ser. E aí que a pessoa às vezes deixa correr solto e pode se dar mal, pode ter, inclusive, comunicações doentias errôneas, né? que um espírito qualquer domina a pessoa. Sai daqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Coisa assim que não leva a lugar nenhum, entendeu, Cris? Então, a mediunidade ela tem que ser estudada. Você precisa estudar. Como é que faz? Todo dia de manhã, como o dia de hoje, agora, a gente senta e medita, fecha os olhos e vê o que vai vir. E fica calmo. E vê o que vem na sua mente, que sua mente vai revelar. Se fizer isso todos os dias, que é meditação, a vida vai melhorar muito. O contato com o plano espiritual vai melhorar muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, a gente fica de tal forma que já não sabe mais viver sem essas coisas. Porque é muito prazeroso, é muito feliz a gente saber estar em contato com esses amigos que não estão mais no plano da matéria. Então agora são, por incrível que pareça, mas quase uma hora que nós estamos conversando, bastante coisa. E eu falei muito pouca coisa sobre a mediunidade. E também uma coisa que dentro da Oscar desenvolve muito é a psicografia. Nossa, escrever. Nossa, como é que você recebe um psicografando, meus amores? Porque você recebeu, você escreve. Como é que você sabe que aquele hino é um hino para fazer dentro de um trabalho? Quem te deu te avisa. Olha, esse é um trabalho aí. Para pôr aqui, para pôr ali. Já dá toda a dica certinho, entendeu? Então, é isso, psicografia. Daí você vai psicografar. Como na época do mestre Irineu, da Macri, as pessoas não conheciam essas terminologias e achavam muito complicado, ele não dizia. Ele só falava para os mais próximos. Mas aqui em São Paulo, poxa, nós temos a obrigação de saber um pouquinho mais sobre nós mesmos, E às vezes, se ela é músico, desenvolve isso na música, nas artes, de alguma forma. Então, isso vai se manifestando através de várias estradas, caminhos que nós temos para chegar no eu e nos entender. Psicografia, clarividência, esse fato, clareaudiência, intuição, incorporação. Incorporação é importante dizer que, na realidade, ninguém incorpora ninguém, porque onde está seu espírito habitando, não tem como ter espaço para outro espírito entrar. Só o seu. Tá? Então, como é que você tem um trabalho de incorporação? Porque os espíritos projetam e você capta. É um encontro de auras. E não entre você. É um encontro de auras. Uma proximidade de tal forma que parece que te pegou. Não, ninguém pega teu cérebro, ninguém pega teu corpo, ninguém entra em você e ninguém sai. Não existe isso. Tanto que quem às vezes está possuído de alguma força maligna, ele precisa de ajuda. Alguém que tenha o poder no verbo e expulse. Tá certo? Tá bom?
Então, hoje, daqui a pouco, 10 minutos, já faz 1 hora. Eu vou ler o nome das pessoas que estão aqui. Olha, Daiane, muito obrigada, Daiane, André, Fábio C., Renata, Vera, Renato Rocha, Liana, Patrícia Mussoni, Douglas, Anitta, Diego, Manuel, Fernanda, Luciene, Gisele e Alberto Brasil. Muito obrigado. 14 pessoas me acompanharam, 17 pessoas fizeram comentários. Hoje à noite eu vou entrar às 7 horas, 6h30, 6 horas, 6h30, para o curso de tarô, porque às 8 a gente tem aqui, estou só aqui em casa, então vou acompanhar ali numa festa de teatro, ver alguns amigos antigos que estão lá. Então, ó, queridos, olha, muito obrigado por esse coraçãozinho, é que lindinho, muito lindinho, coraçãozinho, solzinho, gente rindo, e até hoje à noite ou amanhã, tá bom? Um beijo, um bom dia para vocês.